trabalho que ele desenvolve aqui na região, aqui em Caicó. E hoje a gente vai começar esse bate-papo falando sobre ansiedade em adultos mais velhos, que pode ser um indicador para Alzheimer. Tem um estudo aí que foi feito recentemente, dizem que os sintomas servem como alerta para a doença, diz a pesquisa. Níveis altos de proteína associada também ajudam a piorar esse quadro. Doutor Belísio, boa tarde. Boa tarde, Sidney, boa tarde, Berg, ouvintes, internautas. Prazer mais uma vez poder participar desse programa, e agora, depois de 3 meses de férias, que isso? Sidney de volta, uma barriga um pouquinho maior, mas é sempre uma satisfação poder participar desse programa e tentar levar informação em saúde para quem nos ouve ou quem nos assiste. Muito bem, doutor Belísio, esse tema, ansiedade em adultos mais velhos, pode ser um indicador para Alzheimer? Como assim? Exatamente, Sidney. O transtorno de ansiedade, aquele transtorno que se caracteriza com aquela facilidade de se preocupar, aquela aceleração do pensamento, aquela dificuldade de que, aliás, aquela sensação irreal de que alguma coisa ruim vai acontecer. Resumindo, pessoas estressadas, pessoas nervosas, elas têm uma tendência, e o estudo comprovou, a desenvolver o transtorno, a demência de Alzheimer. Então, estresse, ansiedade, quando não tratada, as pessoas tendem a ter a doença de Alzheimer, elas têm uma facilidade maior. Não só o estresse, a ansiedade, como a depressão também. E todos os tipos de ansiedade. Aquela ansiedade generalizada, que é aquele pensamento, aquele medo irreal de que alguma coisa ruim vai acontecer, a pessoa está preocupada toda hora, é aquela pessoa que não relaxa. As fobias específicas, tem aquele transtorno do estresse pós-traumático, quando a pessoa é envolvida numa situação de trauma e ela fica com aquele medo de qualquer coisa aconteça, que qualquer coisa aconteça remetendo àquele fato anteriormente. E outras fobias como altura, como medo de barata, fobias específicas. Então, as pessoas que têm esse transtorno de ansiedade, elas têm uma tendência maior a desenvolver, como o estudo próprio mostrou. Esse estudo só corrobora o que a gente já tem de literatura no mundo sobre a doença de Alzheimer. A gente sabe que combater o estresse é uma forma de você envelhecer com saúde, e você previne, diminui o risco de você abrir uma doença de Alzheimer, uma doença degenerativa do cérebro. O estudo mostrou, inclusive, que eles comprovaram que a ansiedade aumenta o nível daquela proteína beta-amiloide, que é uma proteína, uma substância no cérebro que mata as células cerebrais, os neurônios, principalmente na área da memória. Então, as pessoas ansiosas, elas têm uma produção maior dessa proteína beta-amiloide, que é uma proteína clássica que aparece na doença de Alzheimer. Muito bem, doutor Belísio, essa questão da ansiedade, né? Ela parece que um mal existente, não só na questão das pessoas mais adultas, mais idosas, mas ela atinge aí pessoas jovens também, e no mundo todo, né? Eu já vi algumas pessoas dizendo que é uma doença extremamente complicada, né? Essa doença, a questão da ansiedade. A ansiedade, nas suas diversas características, como eu falei, do estresse pós-traumático, da ansiedade generalizada, do transtorno obsessivo-compulsivo, o próprio transtorno de pânico, ela é uma doença que causa muito sofrimento mental. É uma doença que causa insônia, é uma doença que causa dores. Os pacientes que têm ansiedade, eles somatizam muitas dores. Você tem aquela necessidade de ir no banheiro várias vezes. Esse é o telefone tocando. Pode ligar. Já foi. Ligou mesmo na hora, né? Então, quem tem o transtorno de ansiedade, quem tem ansiedade, nervosismo, ela tende a somatizar. Tende a se queixar, na maioria das vezes, não de sintomas psicológicos. Tende a se queixar, a maioria das vezes, de sintomas físicos. É aquela gastrite nervosa, aquela dor, é aquela sensação de aperto no peito, aquela sensação que vai morrer, quando tem uma crise de ansiedade, tem que ir no banheiro várias vezes, se treme muito,
Então, a ansiedade, ela causa sintomas, é um mal que vem acometendo muita gente, e aí já voltando à sua pergunta, e que acredita-se ser em virtude dessa mudança de padrão de vida do ser humano. A gente hoje está com uma dificuldade muito grande de se desligar das coisas. A gente vive conectado pela internet, a gente tem luz, tem televisão, informação. Então, os agentes estressores, eles são enormes. A própria violência, a própria sensação de falta de saúde, de que os hospitais estão... tudo isso causa uma intranquilidade nas pessoas. E as pessoas que têm predisposição a ter a doença, elas desenvolvem. Abre quadros com um sofrimento mental, às vezes, insuportável. Você imagina uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade, que não consegue ficar no meio de multidão. Essa pessoa, como é que vai sair para o carnaval? Como é que vai para a novena? Uma pessoa que tem uma fobia, um transtorno de ansiedade do tipo obsessivo-compulsivo, que ela não consegue dormir sem lavar as mãos 5, 6 vezes. O sofrimento disso, ela não consegue desviar a rota dela para ir para o trabalho. É um sofrimento muito grande. Então, o transtorno de ansiedade vem aumentando a incidência. Inclusive, outro dia eu vi uma pesquisa que mostra que o Brasil é o país de pessoas mais ansiosas do mundo. Era para ser o contrário, com tantas riquezas, com Maracanã, com praia, a gente tem um crescimento do número de pacientes com transtorno de ansiedade muito grande. E nos idosos tende a ser maior, porque os idosos eles estão preocupados com a morte, eles têm doenças que facilitam, predispõem à ansiedade, doenças cardíacas, ósseas, de inúmeras doenças. Eles tomam um remédio que às vezes predispõe a eles terem ansiedade, e o próprio envelhecimento facilita com que ele tenha um número de neurotransmissores menor e sofra com um transtorno de ansiedade, como eu disse, nos seus diversos tipos. Muito bem, a gente está com um ouvinte aí querendo fazer pergunta. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Fátima, de São Fernando. Fátima de São Fernando. Pode fazer, Fátima, pergunta. Doutor Beli, meu pai é paciente. Aí eu tô com a dúvida. Ele não está mais engolindo o remédio, que é suprimidinho. Aí ele não está mais engolindo. Ele deixa na boca. Aí a gente pensa que ele engoliu. A gente pergunta, ele diz engoliu. Mas depois a gente já achou vários comprimidos na hora que ele faz aquele carro para fora. A gente já achou, e eu estou muito preocupada com isso. Eu comecei a desmanchar esse comprimido na água. Eu estou certa ou estou errada? Agradecer a pergunta aí. O ideal era a gente fazer uma avaliação, né? Ele não está tomando o comprimido, a gente tem algumas alternativas e tem algumas coisas que podem estar causando o fato dele não ingerir o comprimido. A gente tem inúmeras alternativas para o paciente quando tem uma demência avançada, ele não querer ingerir os comprimidos, ele joga fora. A gente tem desde estratégias com medicamentos pela via transdérmica, adesivos que a gente prega, até estratégias para, como ela mesmo fez aí, de diluir, de quebrar o comprimido. Alguns comprimidos não podem ser quebrados. Os próprios de Alzheimer tem alguns que não podem, tem outros que a gente quebra, mas a eficácia não é duradoura. Então, assim, eu recomendo a dona Fátima que traga para a gente dar uma reavaliada e ver o que a gente pode fazer. Paciente que tem uma demência avançada, ele está sempre assim, necessitando, é como o pessoal fala, né? Um carro velho. Um carro novo, um carro velho, o ser humano ele precisa sempre estar ter as suas, como é que chama? A revisão. Tem que ir para manutenção. Tem que ir para manutenção. Tem que sempre estar dando a manutenção, porque aparece um problema desse, às vezes deixa para lá e a demência piora. Então, principalmente na terceira idade, essa revisão, esse check-up, o ajuste. Não, eu estou bem, mas é bom você ir, mesmo você estando bem, naquele período que o médico predeterminou, fazer sua reavaliação, fazer sua nova consulta, para que você seja reavaliado. É como eu falei, tem que dar alguns ajustes, alguns retoques, às vezes a gente até descontinua tratamentos. Há uma tendência mundial hoje da gente fazer a desprescrição, que é isso.
da gente só deixar o paciente tomando aquele medicamento que ele tem necessidade, que o benefício daquele medicamento suplante muito o risco dele tomar. Às vezes tomar um remédio para prevenir uma doença que só vai aparecer daqui a 10 anos. Qual o sentido dele estar tomando? Que o efeito desse remédio só vai ser daqui a 10 anos. Um paciente que tem 90, que tem 95, às vezes. Então há uma tendência à desprescrição. A gente, inclusive, sempre pede para o paciente trazer todos os remédios que está tomando, Sidney, na consulta, porque esse teste da sacola é fundamental para a gente ver o número de medicamentos que ele está tomando e a necessidade, a gente sempre revê a necessidade daquele medicamento. Então, a importância de se fazer um acompanhamento geriátrico é nesse sentido. Da gente estar sempre ajustando, da gente estar sempre fazendo a revisão, trocando uma peça, lubrificando outra e assim sucessivamente. Mas é muito comum os pacientes com demência avançada de Alzheimer, eles se negarem a tomar o comprimido. Os familiares encontram debaixo da cama, os familiares dizem que ele cospe, na hora que dá o comprimido ele cospe, mas a gente tem estratégias, desde estratégias mais simples como o adesivo, até mesmo estratégias mais invasivas, como passar uma sonda pelo estômago e ele poder se alimentar por essa sonda. Doutor Belísio, Jetson Santos, Jedinho, está mandando aqui uma pergunta. Boa tarde, Sidney. Gostaria de pedir ao amigo doutor Belísio que comentasse com os ouvintes o quanto é importante incentivar a autonomia dos idosos enquanto os mesmos ainda estão dispostos. Muitas vezes encontramos casos de senhores e senhoras que vivem praticamente inutilizados dentro de casa, pois os familiares não permitem mais atividades comuns, como ir ao supermercado, caminhar, e tudo isso só agrava o quadro de demência, o envelhecimento natural, por culpa da própria família, né, doutor Belísio? Às vezes até, né, por cuidado, mas é um cuidado excessivo que acaba prejudicando o idoso, né? Olha, mandar um abraço para meu amigo Jetson, achei a pergunta extremamente oportuna. Duas coisas que a gente preserva. Antes do senhor falar sobre isso, a gente tem um ouvinte aqui no telefone, vamos logo para ele aqui. Alô, boa tarde. Boa tarde, Sidney. Oi. Queria fazer uma pergunta. Fala, Moreira. Eu estou constantemente com tontura. Queria. O que seria? E a outra pergunta para o doutor Belísio. Qual a receita para quem é flamenguista e por vaso da agenda? Está louco para escovar. Qual a receita aí? Para quê? Para quê, Moreira? Para quem é do Flamengo e está querendo vir por Vasco, eu não estou aceitando, cara. Sim. Antes de falar sobre a história do Flamengo... Essa receita é fácil, né? Moreira. Oi. Perguntar a você, agora eu vou dar uma de médico aqui. O colega meu aqui está tendo tontura constantemente. Certo. Eu queria saber, doutor Belísio, o que está havendo com ele. Se é alguma taxa alta, aquela coisa toda. Doutor, perfeito. Mandar um abraço aí para Moreira. Tontura no idoso, né? A gente até já fez um programa só sobre tontura. Uhum. As pessoas na terceira idade, elas têm uma tendência a ter mais tontura do que as pessoas mais jovens. É um sintoma muito comum que leva muitas pessoas a procurarem assistência médica por causa da tontura. E tontura, ela tem inúmeras causas, né? A gente tem a tontura do tipo vertigem, que é aquela tontura que o mundo roda. Tem a tontura do tipo desequilíbrio, é aquela tontura onde o paciente não sente o mundo rodar, ele sente um desequilíbrio nas pernas. Só a tontura do tipo vertigem, ela tem 4 subtipos. Né? A vertigem, ela pode ser a principal causa, a vertigem paroxística benigna do idoso, que é aquela tontura que o mundo roda, é de forte intensidade, piora com a movimentação da cabeça, quando levanta, quando mexe a cabeça, e piora com a movimentação da cabeça e é de curta duração. Então, a tontura do tipo vertigem, caracterizada por vertigem postural paroxística benigna, a característica é essa. Forte intensidade, o mundo roda e dura segundos a minutos. É, de longe, a principal causa de tontura no idoso. A gente tem, assim, um estigma, a gente tem uma má impressão de que todo idoso que tem tontura tem labirintite. E aqui eu quero deixar claro que a labirintite é uma doença não muito comum no paciente idoso, embora todo mundo que chega com queixa de tontura
ache que seja labirintite. A labirintite é a terceira principal causa de vertigem. Ela ainda perde para uma outra, que é a doença de Menier, que é uma vertigem com duração já média, não mais de segundos a minutos, de minutos a horas, de forte intensidade, e que o mundo roda, já que é uma tontura, e que está associada à plenitude auricular, ou seja, o paciente não escuta, ele escuta um som vago, e associada à déficit auditivo. É uma doença característica. Então, primeiro, a vertigem postural benigna, vertigem postural paroxística benigna, VPPB. Segundo, Menier. Aí sim, a terceira causa de tontura no idoso, que é a labirintite. A labirintite é uma doença que dá em crises. O paciente ele tem tontura, o mundo roda por horas, dias às vezes. Não é aquela tontura que dá e passa, não. Direto, sem parar. Para ser labirintite, tem que ter essa característica de ser sem parar. Então, os idosos eles têm vários outros tipos de tontura que podem, na maioria das vezes, não é a labirintite. É uma VPPB, é um Menier, é uma tontura do tipo desequilíbrio, uma tontura que é mais nas pernas, e tem até a própria tontura psicossomática, aquela que não está enquadrada em nenhuma dessas, e o paciente tem uma tontura que não é explicada por nada, geralmente por trás tem depressão e ansiedade. Então, tontura é um capítulo à parte. Tem que investigar. Tem que investigar, mas a mensagem principal é que nem a maioria das tonturas no idoso, elas não são labirintite, e a maioria, não sendo labirintite, elas não... Se a gente diagnostica errado, logicamente, a gente trata errado. Eu sempre digo isso aos meus alunos. O bom médico é o que sabe dar diagnóstico. Passar o remédio é consequência. Você, com o tempo, você sabe passar o remédio para aquilo, para acolá. Agora, se você errar o diagnóstico, você vai passar o tratamento errado. É o exemplo da tontura. Se você uma tontura é uma VPPB, você passa remédio para labirintite, o paciente vai ficar bom? Não vai. Né? Se é labirintite e você passa para VPPB, as duas são tontura, mas os remédios são totalmente diferentes. São totalmente classe diferente, o mecanismo de ação é diferente. Então, é diagnóstico certo. Existem alguns exercícios que a gente faz para tonturas em geral. Levantar a cabeça e baixar várias vezes, olhar para os lados, todo dia fazer esse tipo de exercício. Encostar a orelha do ombro, são exercícios que ajudam a quem tem problema de instabilidade postural, de tontura. Não sei se eu... Mas tem inúmeras causas. E tem que investigar, né? Tem que ir ao médico examinar, fazer teste. A gente tem vários testes que se faz para tontura, ver se não está tomando um remédio que possa dar tontura. Tem inúmeras causas. Tontura por si só, ela não diz muitas coisas, não. As próprias taxas altas. altas. Ele falou de taxa. Uma tontura, para ser causada por uma taxa, ela tem que ser uma taxa muito alta mesmo. Uhum. As pessoas tendem a associar. A primeira coisa que faz, doutor, eu quero pedir um exame para ver se minhas taxas estão altas, porque eu estou ficando tonto. Não, taxa alta não dá tontura. Raramente dá, e quando está muito alta demais, entendeu? Uhum. Quando já está, você está quase precisando se hospitalizar. Então, é um mito que a gente tem e a gente pode orientar. As pessoas querem remédio, mas a principal causa de tontura não necessita de remédio, necessita de reabilitação labiríntica, que é no caso da VPPB. Muito bem, tem outro ouvinte aí com a gente. Alô, boa tarde. É a questão da Boa tarde, quem é? É sua tia. Oi? É sua tia. Opa, tia Rosa. É assim, porque agora eu fiquei um pouco confusa com o que eu estou ouvindo o Dr. Beres dizer. Porque assim, eu tive tontura anteriormente. Aí ultimamente eu estava tendo zumbido nos ouvidos e até doer os ouvidos. Aí passaram o labirinto a me tomar. Aí eu fico agora sem saber se realmente vai servir para esse sintoma que eu estou sentindo ou se necessário outro. Pronto. O que é que acontece? O próprio nome já é muito sugestivo, né? Labirinto para labirintite. Uhum. Não, se o nome é labirinto, eu estou com tontura, toda tontura o povo diz que é labirintite, então eu tomo labirinto.
O labirinto é para labirintite, realmente. Então, se o labirinto não está funcionando, é porque o diagnóstico da doença não é labirintite. O que acontece é que o labirinto, o vertigínio, o estugeron, a sinarizina, eles mascaram um pouco, eles sedam o nosso labirinto, eles deixam o nosso labirinto com uma tontura menor, mas não resolve o problema. Você está entendendo, Cid? Então, se ela não ficou boa com o labirinto, a gente tem que investigar, saber que tontura é aquela. Se está tomando um remédio que não está servindo, tem que parar, logicamente. Então, não recomendo toda tontura, você já sair por aí tratando como se fosse labirintite. Agora, é interessante que ela disse que o médico passou, né? A gente tem uma carência, assim, né? A população, então, inclusive, foi a tese do meu mestrado, foi de melhorar a qualidade do médico egresso. Em virtude do envelhecimento populacional, a gente tem uma carência maior de formar um médico que saiba mais sobre o idoso. O idoso é um outro ciclo de vida. Tem a fase de infância, a fase de adulto e é um outro ciclo de vida. Então, a gente tende a querer formar médicos que saibam, tenham uma ideia geral de como é o envelhimento, possa tratar as principais doenças do envelhecimento, como a tontura, é uma doença própria da terceira idade, dá muito mais em idosos. Então, a capacitação do médico formado que está saindo, ou mesmo, antigamente não se tinha praticamente geriatria nos currículos. A gente não tinha geriatria, nem gerontologia, ninguém tinha conhecimento sobre saúde do idoso. Então, o médico pode ter, sim, em virtude da sua, talvez, formação em uma outra época, ou a formação que está começando agora a ter conhecimentos sobre envelhecimento, ter feito um diagnóstico, que é normal errar, né? A gente pode errar, voltar lá e ver se não está errado, ver se não precisa do encaminhamento para um médico especialista, alguma coisa desse tipo. Mas foi até boa a pergunta para lembrar que a gente está lá na universidade tentando formar médicos já com competências para poder atender essa população idosa, porque nem todo mundo pode, assim, vai ter acesso ao geriatra. A gente vai ter cada vez mais profissionais de outras áreas atendendo idosos.